Esse tema veio, para começar, através de um livro, né? Eu vou citar o nome desse livro mais adiante. E, em seguida, esse livro também chegou até minhas mãos alguns vídeos do YouTube que me chamaram muita atenção. E, por conta disso, eu resolvi assistir vários vídeos. Existe uma infinidade de entrevistas com pessoas que tiveram experiências de quase morte. Estou me referindo a um site, que também vou citar logo mais, que desde 2017 que está divulgando vídeos na realidade, com o propósito de uma pesquisa mesmo. É um grupo formado por um médico neurologista e um físico, e eles estão trabalhando com muito afinco a respeito desse tema. Então, a ideia é repassar essas informações, porque eu considero de grande valia para o avanço, para o desenvolvimento da doutrina espírita, que, como o próprio Kardec nos ensina, é algo que está sempre em progresso, num processo de evolução. Então, é esse o tema, a experiência de quase morte, e eu queria começar perguntando se nós temos alguma noção do que realmente nós somos. A gente sabe o que é que a gente é? A gente tem noção, nós aqui encarnados, nesse mundo de provas e expiações, temos noção do que realmente nós somos? Temos realmente noção da importância, da grandeza que reside dentro de nós? Carl Jung, né? Jung, o famoso psicanalista, ele tem uma passagem que diz assim: a morte é o que há de mais duro quando vista de fora, e enquanto se está fora dela. Porém, uma vez dentro, experimenta-se tal sensação de completude, de paz, de realização, que não se quer voltar. Não sei se vocês sabem, mas Jung viveu uma experiência de quase morte. A gente vai falar sobre ela daqui a pouco. E o que é a EQM? O médico, membro da Associação Médica Espírita, Dr. Décio Iandoli Júnior, ele diz, numa palestra que ele proferiu, que são relatos de pessoas que estiveram clinicamente mortas por um certo período de tempo e que foram ressuscitadas. Sobre as experiências que tiveram, relatos estes que guardam correspondência com os de outras pessoas em situações idênticas. Então, ele, de uma forma geral, ele dá um apanhado a respeito. Só que a experiência de quase morte consegue ser um pouco mais ampla do que isso. Talvez na visão médica, né, na visão científica dele, por conta da quantidade de relatos que têm uma relação direta com o processo de morte cerebral e de ressuscitação, ele tenha restringido um pouco mais. Mas existe um psicólogo, né, um palestrante também, que diz, o Henrique de Oliveira Fernandes, que diz: a EQM engloba um conjunto de profundos eventos subjetivos, experienciados e relatados por pessoas que estiveram no limiar da morte e que, todavia, conseguiram sobreviver. A EQM tem sido frequentemente associada a pessoas que passaram por uma experiência de morte clínica seguida de ressuscitamento. Entretanto, pode aplicar-se de modo mais genérico a pessoas que estiveram expostas a situações de risco ou perigo extremos. Então, dessas duas definições, a gente tem uma noção do que é a EQM. Depois de ter assistido a várias palestras, a várias entrevistas a respeito do tema, eu chego a acreditar que, possivelmente, eu não vou perguntar, até por uma questão de não querer expor ninguém, mas possivelmente alguém, pelo menos uma pessoa aqui nessa sala, já tenha tido alguma experiência semelhante. Se não de quase morte, de desdobramento,
do corpo e que passa por experiências semelhantes. Mas antes, vamos falar um pouquinho a respeito do processo biológico, do processo fisiológico, para a gente poder entender a importância dessa questão. No cérebro, né, nós temos o tronco cerebral que fica, não nessa imagem que a gente está vendo aí, e que aí a gente só está vendo o córtex cerebral. Né? E o córtex cerebral, a função cortical, ela é responsável por todas as funções de natureza cognitiva da pessoa. Né? Existe o córtex frontal, que é essa parte mais cor-de-rosa, da frente aí. Né? Eu estou sem um apontador aqui, por isso que dificulta um pouco. Existe o córtex parietal. O frontal é responsável pelo planejamento, né? Pelo controle dos movimentos, tanto os automáticos como os conscientes. Né? O córtex parietal, que é responsável pela sensação, pelo tato e pela imagem do corpo, a pessoa, a capacidade de se reconhecer, de ter consciência do corpo. O temporal, que é essa cor de laranja, responsável pela audição, pelo aprendizado e pela memória. E o occipital, que é o último lá, o verdinho, que é responsável pela visão. É nessa parte do nosso cérebro que estão as funções físicas que têm a ver com a nossa capacidade cognitiva. Acontece que, num exame de eletroencefalograma, se não houver atividade elétrica no córtex como um todo, a pessoa não consegue ver, não consegue sentir tato, não consegue ouvir, não pode registrar memória, não tem atividade cognitiva. Então, era para não ter consciência. É exatamente sobre isso que a gente vai falar. Os cientistas já estão começando a perceber que, aliás, é tradição na ciência médica o fato de que o cérebro é o causador, né, o originador da consciência. Assim como a mama é a produtora do leite, os cientistas, mecanicistas, né, materialistas, acreditam que o cérebro é o produtor da consciência. Sem o cérebro não existe consciência. Uma vez parado o cérebro, para a consciência. Mas com essas experiências que já estão sendo divulgadas já há bastante tempo, já se tem notícias, assim, registros científicos desse tipo de ocorrências desde os anos 50, já está começando a se perceber que existe alguma coisa que não está batendo muito com essa, digamos assim, lei da ciência médica. De uma maneira geral, os médicos ainda insistem em tomar isso até como um dogma da ciência médica, mas já existem muitos pesquisadores, muitos médicos, muitos cientistas, neurocientistas, inclusive, que já estão começando a colocar um pouco de pé atrás a respeito desse tema. Por quê? Porque eles percebem que, através desses relatos e através das comprovações que são obtidas nesses relatos, a consciência deve ter algum tipo de independência com relação ao corpo físico. Com relação à doutrina espírita, o que é que Kardec, o que é que a gente encontra em Kardec, na codificação, sobre a EQM? Na verdade, é importante que a gente diga, a EQM é um fenômeno que só veio ser percebido, possivelmente já acontecia antes, mas só veio ser percebido de forma mais ostensiva a partir dos anos 50, quando começou-se a entender a possibilidade de ressuscitação. E ressuscitação que eu falo não é ressuscitação, não é ressurreição, né? Eu falo da ressuscitação médica, quando a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória, e hoje muita gente, inclusive, que já fez algum treinamento de primeiros socorros, ele tem conhecimento de como deve ser feita uma ressuscitação cardiorrespiratória, ou pelo menos a tentativa de manter a pessoa em condições de ser ressuscitada até que chegue um socorro mais especializado. Naquela época de Kardec isso não existia. Não se tem assim, conhecimento
de que a medicina tinha capacidade de ressuscitar alguém que tinha parada cardiorrespiratória. Tanto é que a morte naquela época era parada do coração. Mas ainda existem dois relatos que a gente conseguiu buscar na doutrina, que estão mais precisamente na Revista Espírita. Um é do Dr. Cardon, né, da revista de agosto de 63, onde é relatado o fato de um médico que tinha, pelo conhecimento médico que ele tinha e pela tradição já começando a ser, da ciência já se tornando ser mais materializada, né, mais materialista, esse doutor Cardon era um médico que perdeu a crença no divino, perdeu a crença no sobrenatural. E esse doutor Cardon, no leito de morte, ele teve foi um fenômeno que foi relatado, foi confirmado, de que ele morreu e logo em seguida ele retornou. E chegou para os filhos e para a esposa, dizendo da maravilha que era, do outro lado, e que eles mantivessem, né, uma postura de caridade, uma postura de bem e de confiança, de que o outro lado é uma maravilha, tudo muito bom, muita paz, muito amor, bom, ele chegou maravilhado. Logo em seguida ele morreu. Kardec, tomando conhecimento desse fato, buscou invocar o espírito do Dr. Cardon e, entre algumas perguntas, perguntou: o senhor continua nessa condição de plenitude, de paz, de tranquilidade que relatou no momento em que teve esse retorno rápido da morte? E ele disse: não. Ali, naquele momento, foi uma passagem, mas eu não tenho merecimento e não estou numa situação tão promissora como aquela que eu relatei. Porém, eu tenho certeza que eu vou voltar para essa situação, que eu vou chegar lá. Basta que eu realmente me dedique. E é por isso que eu vim com esse objetivo de alertar meus filhos, já que durante a minha vida toda eu não dei esse conselho para eles, me foi dado, pela bondade divina, o merecimento de vir fazer esse alerta antes que eu fosse de vez. O outro relato é da senhorita Savéia, da Córcega, que tinha uma tia que ela tinha como mãe e que faleceu, e ela, muito abalada com essa morte, ficou sem querer comer, sem querer se alimentar, muito prostrada no túmulo da tia. Na realidade, naquela época, os túmulos eram verdadeiras casas, né? Você colocava o cadáver numa sala e deixava ela lacrada. Essa moça ficou lá na frente do túmulo e, por um impulso, ela entrou no sarcófago e presenciou a tia se levantando e dando também notícias da vida lá do outro lado, do lado do mundo dos espíritos, dando-lhe um conselho que achava necessário a respeito de um segredo que ela queria manter, e falou para a tia, fez essa revelação para a sobrinha, né? E depois voltou a morrer. Kardec analisa esses dois fatos, sendo que o primeiro ele considera como uma possibilidade, porque foi imediatamente após a morte que o Dr. Cardon voltou, mas depois ele fala que, com relação a essa tia, que já tinha morrido há alguns dias, isso era pouco provável que fosse um retorno da morte, que provavelmente tinha sido uma materialização perispiritual perante a sobrinha. Então ele diz: eles, os fatos, são a prova evidente da existência e da independência da alma, porque se o princípio inteligente fosse inerente à matéria, extinguir-se-ia com ela. A questão é saber se, por um ato da vontade, a alma pode reentrar momentaneamente na posse do corpo que acaba de deixar. Então ele deixa essa questão em aberto. Eu não tive possibilidade de perceber, de encontrar mais nada que ele fala a respeito desse tema. Por quê? Na verdade, como eu já falei, o fato não se tinha muita notícia desse tipo de situação. As únicas que eu encontrei na revista espírita foram justamente essas duas. Então, não se tinha muita notícia disso. Justamente por quê? Porque quando a pessoa tinha uma parada cardiorrespiratória, ela morria mesmo, né? Não tinha possibilidade de ressuscitar e de retornar para dar qualquer tipo de testemunho. Mas esse tipo de experiência remonta a tempos muito antigos. Por exemplo, na República de Platão,
O mito de Er, que está na República, fala a respeito de algo semelhante. Não se sabe ao certo se isso é só uma história mitológica ou se tem um relato baseado em algum fato real, mas faz referência à questão da experiência de quase morte. Diz assim: conta Platão que após sair do corpo, Erra viajou com outras almas até chegar a um lugar divino com 2 aberturas contíguas na terra e 2 no céu. Frente a estas, no espaço entre elas, presidiam juízes que, depois de se pronunciarem, decidiam para onde se encaminhariam as almas. Os justos seguiriam para a abertura da direita, que subia ao céu. Os injustos seguiam para a esquerda, que descia. Todos levavam uma nota com o julgamento e com tudo o que haviam feito. A Er foi dito que seria o mensageiro junto dos homens das coisas daquele lugar, ou seja, Er voltou para a terra para contar isso que ele viu. As almas que ali chegavam vindo da terra pareciam vir de uma longa travessia, estavam impuras e imundas, enquanto que as que vinham do céu chegavam puras, limpas, cantando experiências deliciosas e visões de indescritível beleza. As que chegavam de baixo gemiam e choravam, recordavam sofrimentos e dores da viagem de 1000 anos por debaixo da terra. Então, isso é um relato que está há cerca de 500 anos antes de Cristo, né? Que também já fala a respeito desses problemas da experiência de quase morte. Também nós temos um registro, né, depois já do Espiritismo, já no início do século XX, Ernesto Bozano, que foi também um estudioso, um pesquisador do Espiritismo, que é uma obra chamada A Crise da Morte, onde ele invoca espíritos que já estão no mundo espiritual para falarem a respeito da experiência que eles tiveram do desencarne, né, do desenlace. E aí ele faz uma análise, comenta esses testemunhos, né, e com um grau de riqueza de informações tão grande que chega a ter chega a ser irrecusável a veracidade desses relatos. Também, como eu já falei, Carl Jung relata a sua própria experiência de vivida em 44, quando ele teve um infarto aos 69 anos. Parecia-me estar muito alto no espaço cósmico, muito ao longe. Abaixo de mim eu vi o globo terrestre, banhado por uma maravilhosa luz. Via também o mar, de um azul intenso, e os continentes. Sobre os meus pés estavam Ceilão e à minha frente estendia-se o subcontinente indiano. Então ele relata com detalhes, né? É algo que é muito comum, eu já vou adiantando, que nas experiências de quase morte, as pessoas terem memórias vívidas, que perduram por suas vidas inteiras, diferentes daquelas que elas tiveram quando sonhavam, né? Elas distinguem muito claramente que as memórias que elas têm dessas experiências são diferentes dos sonhos, não são sonhos, porque os sonhos a gente lembra de pedaço, a gente não tem muito controle, a gente não tem muito poder de decisão, enquanto nas experiências de EQM eles têm muito mais controle e, o que é mais importante, as memórias são detalhadas e muito vívidas e permanecem ao longo de toda a vida. O quanto já se avançou a respeito? Do ponto de vista dos fatos relatados, dada a quantidade enorme de registros advindos com a tecnologia moderna, né, ou seja, com a capacidade de ressuscitação, desde o início do século XXI, não se tem mais muitas novidades a respeito. Ou seja, os relatos já estão meio que repetitivos. Tudo que se fala sobre o fato de existir a experiência de quase morte e de que elas são legítimas já não é mais um problema a tentar convencer ninguém. Já se tem uma boa quantidade de fenômenos registrados e, com elas, a possibilidade de se observar um padrão que nos permite tirar conclusões que, embora ainda não possam ser consideradas científicas, já nos permite a formulação de teses a serem verificadas doravante. Uma das questões pesquisadas na atualidade, ou seja, o que há de mais interessante para os pesquisadores desse fenômeno hoje em dia, tem a ver com essa capacidade da consciência se desligar do corpo. Ou seja, já se começa a reconhecer que a consciência ela não é um produto do cérebro,
ela consegue continuar existindo, mesmo quando a atividade cognitiva do indivíduo está totalmente interrompida. E por isso mesmo, a tentativa de explicar isso é que está sendo a preocupação maior hoje dos cientistas. Como é que pode a consciência se desligar do corpo? Nós, espíritas, temos talvez uma dica a respeito, né? Ou seja, já é moderadamente aceito o fato de que a pessoa conseguiu visualizar acontecimentos na sala de cirurgia, por exemplo, mas ainda não se consegue explicar como isso foi possível. Por quê? Porque a tendência a se manter preso aos paradigmas materialistas continua puxando, né, ancorando as pessoas na questão do avesso. O doutor D.S. Yandoli, ele diz que, inclusive é uma frase, ele cita uma frase do Ian Stevenson, né, que era um médico também que estudava muito a respeito de reencarnação, que diz que a ciência avança no ritmo dos falecimentos. Porque um cientista que construiu todo o seu conhecimento com base em paradigmas X, e ele mantém isso até a vida dele terminar. Depois que ele termina, que começa a chegar mais gente com outras ideias, com outros conceitos, com outras novidades, é que a ciência consegue avançar um pouquinho mais e dar alguns passos à frente no seu processo evolutivo. Alguns exemplos, né? Vamos falar de exemplos. É claro que todo mundo deve estar querendo aqui que eu cite vários casos, vários relatos. Eu não vou fazer isso. Detesto decepcionar vocês, mas não é por nada. É porque eu quero que a curiosidade faça vocês irem atrás da informação. Tá? Primeiro exemplo é o que eu falei, né, de um canal do YouTube chamado Afinal, o que somos nós? É um canal brasileiro, montado com o fito de realizar pesquisa de várias pessoas que já tiveram experiências no Brasil. Eles estudam muito a fundo isso aí e tem os relatos divulgados nesse canal. Né? O nome do canal é Afinal, o que somos nós, esse é o logotipo do canal e vale a pena. Eu já estou, assim, fãzaço desse canal, porque tem muita coisa, né? É muito instrutivo, muito esclarecedor. Mas tem também livros, né? O livro que eu me refiro logo no início da nossa conversa é esse, Os que Voltaram para Contar, onde há diversos fatos, entre eles um caso de uma atriz americana que foi descoberto alguns tumores no cérebro dela, em um local de difícil acesso. E para que pudesse ser operada, ela teve que ser quase que transformada num zumbi. Ela foi quase que morta. A temperatura dela foi rebaixada ao máximo possível, né? Ela ficou, inclusive, com circulação extracorpórea e foi feita essa cirurgia no cérebro dela para tirar esses tumores. O fato é que ela, quando retornou, contou detalhes da cirurgia que ela viu, que ela assistiu, e que teve um caso, inclusive, de uma fala de um dos médicos na hora da cirurgia, que ele disse, não, eu não falei isso não. Eu não falei não. Só que aquele processo estava sendo gravado, com detalhes, estava sendo filmado, e foram repassar o tape da filmagem e realmente aquele médico tinha dito aquilo. O próprio médico não lembrou que tinha dito uma coisa que ela lembrou quando estava nesse processo de letargia total, porque ela foi quase que congelada, né? Ou seja, estava praticamente morta e assistiu todo o processo e contou depois quando retornou. É bem interessante. E a vida após a vida também, né? Dr. Raymond Moody, que ele conta, inclusive, muitos fatos de crianças, né, que passaram por experiências de quase morte. Reportagens, né? Temos também várias reportagens a respeito. Esse médico, Dr. Moody, é esse que está aí, esse barbudinho que está aí, né? Ele fala sobre os relatos de crianças. Menina ressuscita em um hospital e reconhece o médico que a salvou. Então, são notícias diversas. Também tem filmes, né? Vida depois da vida, O Céu como Verdade, Milagres do Paraíso. São filmes que você pode encontrar no Netflix, no YouTube ou em DVD para assistir e que também falam desses. Esse, por exemplo,
Milagres do Paraíso, é baseado num fato real de uma mãe que tentou, por muito tempo, salvar a filha e que a filha se curou depois de uma experiência de quase morte que teve. Ela tinha um problema muito sério no intestino e é muito legal esse filme, muito bonito, muito emocionante, inclusive. Então, são diversos Milagres do Paraíso. São diversas as fontes de informações e eu não vou ficar me detendo aqui em detalhes que vocês próprios podem procurar. Vocês próprios podem ir atrás e se informar, aqueles que tiverem interesse. Do que independe a EQM? Do que independe a EQM? A pesquisa já chegou à conclusão que as EQMs podem acontecer independente de idade, sexo, época, cultura, condição social, condição psicológica, drogas utilizadas na reanimação e tempo de parada cardiorrespiratória. Ou seja, nada disso tem assim condição de dizer, foi por conta disso, foi por conta daquilo. Nada disso. Pessoas de todas as idades, principalmente crianças, as crianças são as que têm mais incidência de lembrar das experiências que tiveram, tanto homens como mulheres, qualquer época da vida, ou do tempo mesmo, a cultura, não importa a religião, nesse canal, afinal que somos nós temos um relato de uma pastora evangélica daqui da Paraíba, né, residente em Cabedelo, que fala sobre, inclusive alguns aqui do Viana já tiveram acesso a esse vídeo, né? E, assim, não importa. O que é interessante é que a cultura da pessoa não é determinante da pessoa ter a experiência, mas pela cultura, pela formação cultural que a pessoa tem, pela história de crenças, o conjunto de crenças da pessoa, a maneira como ela tem a experiência pode variar. Ou seja, a coisa é tão subjetiva, né, que chega ao ponto de trazer traços da cultura da pessoa para aquilo que ela... Por exemplo, uma das coisas que é muito comum na experiência de quase morte é ver seres de luz, ou o ser de luz. Muitas das pessoas, por conta da sua formação, elas tendem a dizer, não, foi Jesus, foi Deus, foi fulano, foi ciclano, foi Buda, e assim por diante, né? Por conta da cultura que ela tem. O que ela se lembra da experiência faz ela se referir a alguém que ela tem como referência na sua história cultural. Características mais comuns. Então, a gente vai citar aqui o que é mais comum. Não quer dizer que acontece sempre, nem quer dizer que todas essas coisas acontecem, né? Primeiro, essa sensação de estar morto. Muitas das pessoas que têm experiência sentem e têm consciência de que morreram. É algo interessante, porque, em princípio, já seria, se descartada essa possibilidade, já seria um motivo para a gente dizer, não, essa pessoa não está morta, né? Sentimento de paz e alívio. É muito comum as pessoas, quando estão passando por essa experiência, se sentirem extremamente em paz, preenchida por um amor indescritível, que conseguem assim, dizer assim, olha, uma coisa que dá para comparar, mas muito mal, é o amor que eu tenho pelo meu filho, por exemplo. A gente consegue, né, o amor para nós, e aí é por isso que eu faço aquela pergunta no começo, nós temos noção do que realmente nós somos, porque o amor mais referencial para a gente é o amor que a gente tem pelos filhos, não é? E, de repente, a pessoa diz assim, olha, nem se compara... assim, dá para dar uma ideia só. É muito mais, multiplique por 1000, isso aí. Então, a sensação de um amor muito grande. Sensação de leveza, de não ter peso. É algo interessante também, que é muito comum acontecer. Visão do corpo, ou seja, a pessoa de fora vendo o seu próprio corpo. É muito comum também. O tal do túnel, né? Não é todo evento de EQM que acontece o túnel, mas é muito comum acontecer da pessoa perceber um túnel, ou uma estrada, ou um vórtice de luz, tipo uma luz, né? Tipo um turbilhão de luz em que ele está sendo atraído para ela. Seres de luz ou o ser de luz, ou os dois, né? Um ser principal com quem a pessoa tem o contato, né? Chega a se comunicar, e ao redor grupos de seres
geralmente luminosos, geralmente vestidos de branco, mas não necessariamente. É bem interessante que é muito comum esse tipo de relato. Recapitulação da vida também. Existem alguns relatos que dizem que a pessoa reviveu cenas da vida dela quando estavam antes da experiência, né? Ascensão para o espaço. É muito comum as pessoas se verem saindo da Terra, vendo a casa, vendo o bairro, vendo a cidade, o planeta, e de repente eles estão num outro lugar. É comum demais acontecer esse tipo de sensação de serem sugadas, inclusive. Relutância em voltar, né? Dado esse sentimento de muita paz, de muita plenitude, uma outra coisa que eles citam muito é assim: eu tinha consciência de tudo, eu sentia que eu estava conectada com tudo. Quando eu pensava numa coisa, queria saber uma coisa, eu já sabia, já tinha conhecimento daquilo que eu queria saber. É muito interessante. E, de repente, por conta disso, havia também uma tendência a não querer voltar. É muito comum, na hora que eles estão lá naquela decisão, eles relutarem e dizer: não, eu quero ficar aqui. Aqui é bom demais, não quero sair daqui. Esquecem, por exemplo, todos os laços familiares que têm aqui na Terra. Filho, pai, mãe, esposa, esposo, enfim. Estão numa situação de tão grande satisfação que não importa mais nada para eles, né? Uma barreira que não deveria ser ultrapassada. Também é muito comum um relato de que existe algum tipo, um portal, algum tipo de uma marca, às vezes uma listra no chão, alguma coisa assim, que eles, daquela ponto em diante, se eles ultrapassarem, eles não voltam mais. E aí alguém chega para eles e diz: epa, peraí, daí você não pode passar, porque não chegou a sua hora, você tem que voltar. Você ainda tem muita coisa para fazer lá na Terra e daqui você não passa. Mas geralmente também eles colocam da seguinte forma: é sua decisão. Você resolve. Se você quiser ultrapassar, você não volta mais. Agora, se você quiser voltar, você volta. E aí fazem referência às relações que tem, os vínculos que tem familiares, né? E aí as pessoas despertam para aquilo. Estavam esquecidas, não estavam nem se tocando para aquilo. Mas aí, minha filha, meu filho, aí volta. Comunicação telepática, muito comum pessoas relatarem que não falavam, não ouviam voz, sentiam a comunicação. O que era dito era de uma forma totalmente indescritível, porque a gente está acostumado a falar, né, a se comunicar através da fala. Então, uma comunicação desse tipo, eles entendiam o que era dito, mas não havia comunicação através da palavra, como o nosso caso. Autonomia, liberdade de escolha. Então, como eu digo, sempre ou quase sempre, os seres com quem essas pessoas tinham contato lá davam a ele o direito de escolher o que é que eles deviam fazer, né? Às vezes tentavam convencê-la, mas não era uma coisa assim imposta. Você não pode e tal, você vai ter que voltar. Geralmente não é assim. Mas, como eu digo, essas características são sempre genéricas. Não é uma coisa que acontece com todos os casos. Vai ter um caso em que vai ser diferente, vai ter outro que vai ser... Enfim, vai ser diferente cada situação dessa. Impossibilidade de descrever coisas com palavras. É algo também que, por exemplo, o cenário, a cor do que ele via, como eles se comunicavam, o ambiente que se encontravam, eles diziam: olha, não tem nenhuma referência. Eu posso dizer assim, era parecido com o entardecer. Era uma luz, um colorido semelhante ao entardecer, que eu acho lindo, mas não era a mesma coisa, era muito mais bonito, muito mais deslumbrante, né? Algo assim imenso. Desconexão temporal. Muitos relatos contam, por exemplo, que ficaram lá, a sensação que tem é que passaram horas, e quando na realidade a parada cardiorrespiratória, ou a interrupção da consciência foi de minutos. Ou o contrário, passaram dias e dias em coma, por exemplo, e o tempo que passaram, que eles têm registro, é curtinho. Então, assim, não existe uma relação. O tempo aqui é diferente. O que a gente pode dizer é que o tempo daqui é diferente do tempo de lá, e o tempo de lá é diferente do daqui. As coisas não acontecem da mesma forma e nem tão linear.
Outra coisa que a gente também observa nos relatos é que o que aconteceu lá não acontecia de forma assim, uma coisa depois da outra. Muitas coisas aconteciam quase que simultaneamente, ou então o que aconteceu antes e depois podia ter acontecido depois também. É uma coisa meio que muito diferente. Então, o tempo lá realmente é diferente do tempo aqui. Mais algumas características, né? E essas aí são para distinguir ainda mais. Não há relatos iguais. Nunca há relatos iguais. Todos eles têm muita subjetividade. Dificilmente os relatos apresentam todos os itens que eu citei antes. Nenhum dos itens está presente em todos os relatos. Nenhum dos itens é citado por apenas um paciente. Ou seja, essas são características assim claras, né? E finalmente, os itens não seguem uma ordem fixa. Pode ser que a pessoa veja o túnel quando está voltando, a outra viu quando estava indo, e assim por diante. É um exemplo, né? Não seguem uma ordem para todos os casos, né? O fato é que existem esses índices com uma grande incidência, acontecem muito, mas que nunca são iguais em todos os relatos, não são sempre as mesmas coisas. Sempre há uma transformação pessoal, isso aí é unânime. Ou a pessoa mudou emocionalmente, ou socialmente, ou espiritualmente, ou as três coisas. Mudanças como intuição mais aguçada, crença na vida espiritual, a pessoa que não acreditava passa a acreditar que a morte não acaba com a vida não acaba com a morte do corpo físico, aumento do afeto, a pessoa se torna mais afetiva, não ter mais medo da morte, autonomia, autoestima melhorada. A pessoa também passa a se sentir uma pessoa mais confiante na vida e gostando de si própria de forma mais saudável, né? Então, essas são as características das AQMs, né? Isso aí, se vocês tiverem interesse em pesquisar mais a respeito, vocês vão ver muito comumente nos relatos. Eu trago aqui a mensagem do Dr. Ian Stevenson, né, que era um pesquisador muito interessado na questão da reencarnação, e que ele diz assim: a mente é independente do corpo físico, que sobrevive à morte, a associação com o mesmo, para que em algum momento posterior volte a associar-se a um novo corpo físico. Então ele tinha essa crença. Ou seja, a mente é independente do corpo físico. A consciência não é criada no cérebro. Isso aí é uma constatação. Então, a gente, assim, até trazendo um pouco do exórdio, né? Eu sei que a mensagem de Roberta foi muito mais profunda, mas nós precisamos romper o preconceito, nós precisamos abrir o nosso coração. A ciência atual anda ainda muito presa aos paradigmas materialistas e tende a adaptar os fatos a esses paradigmas. Ou seja, aquilo que elas percebem e não conseguem explicar, elas dizem que não existe, né? Os cientistas dizem que não existe. E ficam presas aos paradigmas. As denominações religiosas tradicionais, por sua vez, tendem a se limitar, como sempre fizeram, às explicações que conseguem colher das suas respectivas escrituras ancestrais. Não há avanço sem a sincera disposição de abrirmos mãos de algumas ideias. Para que haja progresso, todas as crenças precisam ser colocadas em xeque. Algo que a gente tem que ter em mente sempre, inclusive como espíritas, é que nós não somos donos da verdade. Nós precisamos ter sempre a capacidade de, na medida em que vão surgindo informações novas, nós nos dispormos a debruçar sobre elas para conhecer mais, para aprofundar mais esses conhecimentos. Porque é só através disso que a gente vai explicando, entendendo, esclarecendo mais a respeito dos segredos do universo e da nossa vida. O que somos nós realmente? Preconceito em ciência é o mesmo que dogma em religião. O que é que a gente pode colher de tudo isso? Que as EQMs são autênticas. As experiências de quase morte são fatos. Não há como se discutir mais isso. Algumas pessoas tentam explicar de forma materialista, tentam encontrar, dizem que o cérebro, em situações de extremo estresse, ou quando tem
entram em coma, produzem uma substância que causam determinadas alucinações e coisas desse tipo. Mas como explicar, por exemplo, que seja alucinação um fato relatado por uma pessoa que teve a experiência e que é confirmado por alguém que estava lá na hora, né? Tipo essa história do médico que falou uma coisa, ele próprio não lembrava que tinha falado, mas estava gravado o que ele falou, e a pessoa que teve a experiência tinha dito que aquela fala aconteceu. Isso, vários confirmações a respeito desse tipo. O espiritismo é significativamente corroborado. Em todos os relatos, apenas 2, a pessoa fala que conheceu alguma coisa de espiritismo, mas não conseguiu entender nem explicar muito através da experiência que teve. Como eu disse, as experiências de quase morte são experiências muito subjetivas. E diante da subjetividade, existe uma carga muito grande da própria cultura da pessoa. Então, o que ela tem como filtro para ela pode impedir que ela aceite determinadas informações. Mas a quantidade de informações que nem se referem ao Espiritismo, mas que dizem respeito a quem já conhece o Espiritismo, que fazem sentido para quem já conhece o Espiritismo, é fantástico. Então, a minha percepção é de que o Espiritismo ele é comprovado. Os guias espirituais, a necessidade de se deslocar, de se distanciar do corpo físico para entender as coisas de forma mais ampla, a capacidade de entender o mundo, de ter uma conexão com tudo, né? Tudo isso que é ensinado na doutrina, a necessidade, por exemplo, de você se voltar mais para o outro, de fazer a caridade, de praticar o amor, são relatado nas pessoas que tiveram essa experiência de uma forma tão forte, mesmo não se referindo ao Espiritismo. A gente está falando aqui de ciência, de experiências comprovadas existentes. Mas o Espiritismo, na minha concepção, pelo pouco que eu sei a respeito do Espiritismo, ele é amplamente, significativamente corroborado pelos relatos que eu tive a oportunidade de ouvir. A questão da autonomia, né, da pessoa ter o direito de escolher aquilo que vai fazer, planejamento reencarnatório, por exemplo, é muito citado. A ideia de reencarnação própria é citada nas experiências, né? Como eu falei, planejamento, vida anterior e posterior à existência física. A pessoa tem a noção de que já esteve naquele lugar e que quando desencarnar de fato vai voltar para aquele lugar. É algo assim muito, muito vívido. A existência de diversas moradas. São muitos que relatam que reconhecem que o universo tem infinitas opções de reunião de espíritos, de aglomerado de espíritos. Então, aquela ideia de diversas moradas. Enfim, são várias as informações trazidas nesses relatos que, na minha concepção, na minha leitura, através de vários relatos que eu tive a oportunidade de assistir, corroboram as ideias espíritas. É fantástico. Existência, né, existe uma interdependência entre a consciência e o corpo. A religião não tem necessariamente nenhuma relação com a EQM. Quando a gente fala de EQM, a gente fala de fatos que abrangem pessoas de todas as religiões, de todas as culturas. Enfim, não tem uma... Você pode estudar EQM de um ponto de vista totalmente, puramente científico, sem nenhuma conotação religiosa. Então, é natural que a gente perceba o quanto o Espiritismo, também aí a gente vê a importância do Espiritismo, né, que não dá a importância tão grande à questão da religião, mas sim a prática moral da pessoa, independente de que religião ela faça parte. Nós estamos muito mais interconectados do que pensamos. Mais uma vez a questão, o que realmente nós somos? Nós temos essa noção? A vida física é muito insignificante. Muito comum os relatos das pessoas dizerem assim, eu me via como algo assim, aquele corpo ali, não era nada. Muitas, inclusive, dizem assim, era uma coisa feia. Eu até me sentia meio que sem querer voltar para aquilo. Chega a ser desse jeito o relato. Por quê? Porque a vida física ela tem um significado menor do que a vida, né, o verdadeiro lar, né, a nossa pátria espiritual,
De repente, é essa a mensagem que eles passam. E, finalmente, né, até me se referindo a uma canção do grupo Infinito Bem, que vai ser lançado aí no dia 6, aproveitando aí, ninguém está aqui em vão. Nós estamos aqui com um propósito. Nada é por acaso. Absolutamente nada é por acaso. E o livre-arbítrio, de fato, existe. A liberdade, o direito de escolher mal, de sofrer as consequências dessa escolha má e aprender com essa escolha, é algo que pertence a todos nós. Então, isso nos dá uma certeza muito grande de que nós temos que encarar a vida. Nós temos que enfrentar a vida de coração aberto, com vontade, com desejo de aprendermos cada vez mais. Perdermos a ideia de que estamos aqui e que nós vamos ser sempre assim, daquele jeito que nós somos. Precisamos quebrar esse paradigma de que eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela e coisa e tal. Né? A gente precisa ter a noção de que a mudança faz parte da nossa essência espiritual. E por isso nós temos a capacidade de mudar. Com isso, nós aprendemos também que nós podemos nos perdoar. Porque se a gente acha que a gente é sempre assim, todo erro que a gente comete, para a gente é definitivo. É um castigo eterno. A gente nunca mais vai sair daquela situação porque nós erramos e vamos continuar errando sempre. Mas se a gente percebe que a gente tem a capacidade de mudar, a gente se perdoa, levanta essa cadeira de poeira e dá a volta por cima. E segue em frente, melhorando cada vez mais. Né? Para finalizar, minha gente, eu queria trazer uma frase de André Luiz que diz assim: não esmoreça ante os obstáculos do caminho de elevação. Nós estamos num processo evolutivo. Essa é a grande verdade, que todas essas informações científicas, a codificação espírita toda nos ensina isso. Nós estamos no caminho de evolução. É esse o nosso destino. Deus nos fez para sermos perfeitos. Nos fez simples e ignorantes para que sejamos perfeitos através do nosso próprio esforço, para que nós mereçamos essa felicidade imensa que nos espera lá na frente. Então, não percamos a fé, a confiança, a certeza de que nós estamos no caminho. Vamos errar, continuar errando algumas vezes, não tenha dúvida. Vamos continuar esquecendo de amar. Vamos continuar olhando para o outro como se ele não fossem espíritos, como nós. Porque é um outro problema que a gente tem muito, né? A gente olha para as outras pessoas ao nosso redor e diz: isso é uma pessoa chata, né? Ou, sei lá. Não, todos nós somos espíritos. E quando a gente olha para os outros como espíritos, a gente muda a nossa maneira de tratar os outros. A gente percebe que todos merecem o mesmo carinho que a gente quer ter para a gente. A mesma consideração, o mesmo respeito. Não importa que tamanho nós somos, de que cor nós somos, de que religião nós somos, de que partido político nós somos. Nós merecemos respeitar e ser respeitados. Essa visão é trazida por Jesus. Essa visão é trazida pelo Espiritismo. Essa visão é trazida por essas pessoas que tiveram experiências de quase morte. E Deus está sempre nos dando esse recado o tempo inteiro e a gente se nega a ouvir. Então a gente precisa refletir muito a respeito disso. O que é que eu preciso fazer para tornar a vida das pessoas que me rodeiam um pouquinho melhor? O que é que eu preciso deixar de fazer para que a minha vida e as pessoas com quem eu tenho contato diariamente, às vezes no trânsito, sejam um pouco menos difícil? É essa a nossa missão. Porque assim a gente consegue subir cada degrauzinho nesse processo evolutivo. Deixo com vocês muita paz e que Deus nos abençoe.